Clube dos 3% começando esta manhã. Deixa eu colocar aqui o título para a gente começar a live de hoje. Todas as manhãs de terça e quinta-feira nós estamos aqui às 7 horas para a gente falar muito sobre inteligência emocional, inteligência espiritual e você desenvolver o seu eu de dentro para fora. Sejam muito bem-vindos aqui, a Max já entrou, muito bom ter vocês aqui. Quem vai assistir gravado, seja muito bem-vindo. Separei aqui um versículo para a gente começar hoje no Clube dos 3%. Tenho recebido directs de pessoas pedindo para fazer mais vezes a live. Por enquanto, nós vamos manter terça e quinta. Assim que eu organizar melhor as coisas, eu consigo manter mais um dia de live com vocês. Para a gente começar, já encaminho um aviãozinho aqui. Deixa eu encaminhar também para as pessoas já entrarem no Clube dos 3%. 3% das pessoas que de fato decidiram mudar, se transformar, pagar o preço do sucesso, para serem bem-sucedidas em todas as áreas, para viver com autoconfiança, com coragem, sabe? De forma plena. O que é plena? É mesmo quando tudo tá assim um caos na sua vida, você consegue ter clareza para tomar decisões, para agir na direção certa. Ontem uma pessoa falou assim para mim: Camila, não existe plenitude. Se essa pessoa pensar que plenitude é uma vida perfeita, não existe mesmo. Plenitude é você tomar boas decisões, mesmo quando as coisas não estão como você gostaria. Plenitude é você ter um nível de consciência tão alto sobre as coisas que você sabe o que está acontecendo, o porquê que aquilo está daquele jeito, como tomar uma decisão melhor na sua vida, como agir da forma certa. Isso é plenitude. Mesmo quando tudo está ruim, você sabe o que fazer. Você está firme nos seus sentimentos. Você tem domínio próprio, que é uma coisa que a gente vai abordar hoje. Então sejam muito bem-vindos. Lembrando que hoje é o último dia de inscrição para a Jornada Plenos. Hoje a gente fecha as inscrições. Nós vamos já dar boas-vindas para a primeira turma, que eu vou acompanhar de pertinho na jornada 6 meses, que elas vão estudar ali um conteúdo online gravado exclusivo para elas. Todo o conteúdo de desenvolvimento pessoal. A gente está falando de produtividade, como lidar com as emoções, como superar medos e inseguranças. Lá tem tudo que você precisa para o seu desenvolvimento pessoal. Vários bônus, como se manter mais focado. E além disso, também vou acompanhar com mentorias ao vivo. Então tem uma turma lá que já está iniciando e hoje é o último dia de inscrição. Para você participar é só comentar decidir e realmente começar a se desenvolver de dentro para fora. Esse é o segredo. Sabe por que esse é o segredo? Porque também está na Bíblia. E é isso que eu quero trazer aqui para você. Só que para a gente começar a nossa live de hoje, eu quero saber como que você acordou hoje. Você acordou mais disposto? De 0 a 10, coloca aqui nos comentários. Como que você está hoje? Camila, eu tô mais disposto, com mais energia, mais disposta, nota mais próxima de 10. Ixi, Camila, acordei desanimado já acordei aquela sensação de cansaço, que eu deveria ter dormido mais, tive uma noite ruim. Coloca aí nos comentários como você está hoje, para eu ter uma ideia de como eu vou conduzir a nossa live aqui com você. Porque eu trouxe um versículo bíblico aqui que vai expandir a sua mente. E Max tá nota 10 aqui, nota 9, JP Silva, nota 9. Galera tá com energia lá em cima. Muito, muito bom. Olha só, quero começar aqui com você com um versículo que diz assim: porém, irmãos, vocês foram chamados para serem livres. Olha isso aqui. Porém, irmãos, vocês foram chamados para serem livres. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine você. Nós vamos nos aprofundar em cada ponto. Pelo contrário, que o amor faça que vocês sirvam uns aos outros. Aqui tem ouro. Olha só. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Você foi chamado para ser livre. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine você. Tem muita gente que não sabe a diferença, o que é a natureza humana em si. E não sabe o que é domínio próprio. E é isso que eu quero trazer aqui para você. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine você. Olha só o que é natureza humana. A nossa natureza humana, ela é egoísta,
egocêntrica. Por mais que você pense assim, não, Camila, eu não sou egoísta. Eu faço de tudo para as pessoas, eu sempre me dou para as pessoas. Segura aí que a gente vai falar sobre isso. Ó, o que é a natureza humana? É uma natureza egoísta, é uma natureza que a gente pensa muito na gente. O que é a natureza humana? Tem tendência a guardar mágoa, a guardar raiva, a guardar rancor, dificuldade de perdoar. Quando você está vivendo e a sua natureza humana está comandando você, você está sendo comandado pelos seus desejos. Você está sendo comandado pelas suas vontades. Então é mais ou menos assim. É um desejo sexual que você não consegue segurar e você já corre para a pornografia. É um desejo compulsivo de gastar. E você, na impulsividade, sem ter o dinheiro, na impulsividade, na sobrevivência, você passa por cima de você mesmo e você vai e supre os seus desejos humanos. Você está num momento de discussão, de conflito, você se deixa levar pela raiva. Você se deixa levar pelaquela emoção dentro de você. Muitas pessoas, a maioria, são governadas pela natureza humana. Se deixam levar pelo ego, pelo orgulho, pela mágoa. Tem muita gente que diz assim, eu não quero perdoar. Eu não quero, fulano fez tanta coisa pra mim que eu não quero perdoar. Eu não sei se eu quero perdoar. Eu não sei se eu quero, sabe? Se aquela pessoa merece o meu perdão. Essa pessoa ainda não entendeu o que é o perdão. Quando você é conduzido pela sua natureza humana, você se deixa levar pela frustração, pelo medo, pela insegurança, pela baixa autoestima. Você se deixa levar pelos sentimentos e pelas emoções que te puxam para baixo. Então, de um lado, existe a natureza humana. De outro lado, existem os mandamentos e os princípios, e nós, nesse caminho do ponto A para o ponto B, precisamos nos aperfeiçoar. Então, pensa só, temos a nossa natureza humana. Por que traz pecaminosa? Por que na Bíblia, Deus diz assim, olha, a nossa natureza humana é pecaminosa. O que significa pecado? Pecado significa errar o alvo. Quando a gente está com raiva, sob a raiva, quando você não tem domínio próprio, você não domina as suas emoções, você não aprendeu a fazer a gestão das suas emoções, você é dominado por elas. Então, quando você está com raiva, o que acontece? Você fala, depois você se arrepende, você age, fala alguma coisa, você age de alguma forma que depois você vira e fala assim, não deveria ter feito. Eu não deveria ter falado isso para essa pessoa. Quando você age por impulso, você come demais, você compra algo sem necessidade naquele momento e quando você tá em sã consciência, você fala, caramba, eu não deveria ter gastado esse dinheiro, eu não deveria ter comido tanto. Então, quando você está sob a sua natureza humana, você vai em prol dos seus desejos. E quem é governado pelos desejos não evolui. Grave isso aqui. Quem é governado pelos desejos, pelas vontades, não evolui. Se a gente quisesse, pudesse realizar todas as nossas vontades, será que você trabalharia? Será que você faria as coisas pelos outros de verdade? O que você faria? Olha só, se você fosse governado pelos seus desejos e vontades, você acha que você estaria crescendo ou se afundando? Muitas pessoas caem em pornografia, vícios de jogos, muitas pessoas caem em drogas, porque estão sendo conduzidos pela própria natureza humana. E o que Deus diz pra gente? Olha, você é livre, mas você só vai conseguir usufruir dessa liberdade quando você se dominar primeiro, quando você se entender primeiro, quando você dizer não àquilo que você precisa dizer não na sua vida. Você só vai conseguir atingir a verdadeira liberdade emocional, espiritual, financeira, a verdadeira abundância e prosperidade quando você tiver domínio próprio. Se você não desenvolve esse domínio próprio aqui, é a hora que você traz a frustração, criação de expectativa, é a hora que você faz as coisas por impulso, se atropela, se frustra, você acha que sua vida está um caos, quando no fundo você precisa desenvolver esse domínio próprio. E aí, olha só, que interessante. Mas não deixem que essa liberdade, então você tem uma liberdade, se torne uma desculpa
para você permitir que a natureza humana domine vocês. Então, existe um ponto A, que é quando você não domina a sua natureza humana. E existe um ponto B. O que é esse ponto B? É a liberdade que Jesus trouxe pra gente. Camila, que liberdade é essa? É quando você começa, primeiro, como que você vive essa liberdade espiritual, emocional? Quando você começa primeiro, a querer ser aperfeiçoado. Quando você começa primeiro a abrir seu coração. Olhando pra você hoje. Eu não tô falando das áreas da sua vida, tá? Eu tô falando pra você. Olhando pro seu coração hoje. O que seu coração carrega? O que lá dentro, lá no seu íntimo, sabe? Que você às vezes não conta pra ninguém, mas que você carrega no seu coração. Existe uma raiva, um sentimento de raiva de alguém? Existe um sentimento de mágoa de alguém? Existe um sentimento de frustração? Se o seu coração fosse uma caixinha, que a gente abrisse essa caixa e a gente olhasse o que tem dentro, o que tem lá dentro? O que te move? O que te motiva? Quais são as suas dores? Se eu não conheço isso, se eu não conheço os meus porquês, se eu não sei como, se eu não tenho esse domínio próprio, eu não consigo crescer. Porque essa caixa, ela começa a pesar. E ela começa a virar um peso que vai só puxando para baixo. Então Deus nos diz que a gente precisa aprender a ter domínio próprio. Nem tudo você precisa falar. Nem tudo você precisa fazer. Quando você tem um desejo, uma raiva, como é que você lida com essa raiva? Como é que você lida? Como é que você reage à raiva? Como é que você reage quando você está triste? Você tem algumas opções. Você tem a opção de chorar, de colocar pra fora, de viver a emoção da tristeza.